Começar a gravar aqui. Agora sim, pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos à nossa última aula ao vivo da unidade curricular de manutenção de sistemas mecânicos, galera. Então, hoje é a última aula ao vivo desta unidade curricular. Vocês já tinham se dado conta que era a última? Acho que eu falei semana passada que era a última. Pessoal, passou relativamente rápido, né? A gente fez uma apanhada aí de várias coisas de manutenção mecânica, né? E a próxima unidade curricular, a gente ainda continua no módulo da manutenção, vamos falar assim, né? Então, a gente passa por manutenção elétrica, manutenção mecânica, e a próxima é manutenção de sistemas e acionamentos, sistemas de acionamentos e controles eletromecânicos, né, pessoal? Então, a gente vai continuar nesse mundo da manutenção, mas a gente vai sair um pouquinho da mecânica e volta para a eletromecânica aí de maneira geral, beleza? Mas isso inicia semana que vem, tá? Temos alguns assuntos ainda a tratar aqui nessa unidade curricular, né, de manutenção de sistemas mecânicos. Então, o que a gente vai fazer, tá? Vou falar aí um pouquinho sobre o assunto. Hoje a gente vai falar além de outras coisas, né, a gente vai falar de FIMEA, né, não sei se muitos de vocês conhecem, mas é um método de análise de causas aí, né, para resolver problemas de manutenção e de outras coisas em geral, mas ele é bastante usado na manutenção. E aí a gente vai para o intervalo, e depois do intervalo eu vou colocar um estudo de caso de FIMEA para vocês analisarem algumas perguntinhas aí para vocês responderem, beleza? Vamos lá? Alguém tem alguma dúvida? Fazer alguma pergunta antes de a gente começar? Não? Então tá. Então podemos começar. Vamos lá então. Então, pessoal, a gente começa aí falando um pouquinho sobre planejamento, programação e controle de manutenção, tá? De maneira geral, tá? Então, a concepção, pessoal, a gente já vem vendo, né? Aqui está na semana anterior, mas a gente já vem vendo aí durante toda a unidade curricular um pouquinho, né? Que os conceitos de manutenção que a gente conhece, né? Como é hoje, né? Eles tiveram início aí depois da Segunda Guerra Mundial, certo? E atualmente, né, na indústria de maneira geral, a confiabilidade, né, e a alta tecnologia, quando a gente alia essas duas coisas, junto com uma redução de custo, a gente tem também um aumento, né, da qualidade lá final do nosso produto, beleza? Então, pessoal, trocando em miúdos, né, hoje a manutenção ela se tornou uma parte importantíssima aí nas empresas, né? Até que, né, hoje em dia o setor de manutenção ele é separado do resto da empresa. Tem um setor só para manutenção, né? Nem sempre foi assim. Dentro da manutenção, pessoal, a gente necessita aí estar criando uma escala de prioridades, né? Para quê? Para que a gente tenha aí um panorama geral do que está acontecendo, né? De todos os problemas de manutenção que estão acontecendo, e aí a gente poder escolher aonde a gente vai dar uma maior atenção dentro desses problemas da manutenção, tá? E aí a gente divide as prioridades em três, tá? Primeira é a prioridade máxima emergência, né? Essa é uma manutenção que ela tem que ser feita imediatamente. Então a gente detectou a necessidade, vai lá e faz a manutenção. Por exemplo, uma falha crítica no equipamento, né? Aconteceu uma falha crítica, o equipamento parou, eu tenho que ir lá dar manutenção, não tem como. Então essa é a prioridade máxima emergência, tá? Depois a gente tem a prioridade média urgência. Essa é uma manutenção que a gente tem que fazer o mais rápido possível, de preferência até a próxima parada programada, a partir do momento que eu detectei a necessidade, né? Por exemplo, defeito em estado próximo à falha em equipamento prioritário. Então, eu tenho um equipamento, né, que faz a minha fábrica funcionar, entre aspas, tá? E esse defeito eu detectei que ele está bem próximo para dar uma falha, uma falha completa na máquina, né? Então, eu tenho que já programar ali na próxima parada de dar manutenção nesse equipamento sem falta, tá? E depois, por último, eu tenho a prioridade mínima necessária, né? Que é a manutenção. Ela pode aí ser adiada em alguns turnos, né? Mas eu não posso ultrapassar aí uma semana de dar essa manutenção. Por exemplo, dar uma manutenção preventiva em um equipamento prioritário de acordo com o cronograma, né? Então, essa é a prioridade mínima necessária. Fechou?
Então, pessoal, essas prioridades, né, elas vêm da onde? Vem de um bom planejamento, controle e programação de manutenção. Então, com base nesse planejamento e controle de manutenção, o que a gente consegue evitar, né? A gente consegue evitar atraso durante na duração dessas manutenções, a gente consegue evitar cancelamento de serviços que sejam prioritários, a gente consegue evitar ociosidade na mão de obra, a gente consegue evitar improvisações de ferramentas ou de materiais, consegue evitar elevado número de serviços ou de hora extra e consegue evitar altos índices de acidentes humanos ou ambientais, tá? Então, pessoal, a partir disso nós temos as paradas de manutenção, tá? Esses são pontos dentro da manutenção muito importantes, né? Para que todas as máquinas continuem trabalhando bem e trabalhando do modo que elas têm que trabalhar, tá? O que eu preciso conquistar, né? Quais são os pontos importantes para uma boa parada de manutenção? A forma de contratação dessa manutenção, qual é a qualificação técnica, tanto da minha equipe interna quanto da equipe externa também que pode vir a dar manutenção, o gerenciamento de compras, né, de peças, de ferramentas que eu preciso para dar para manutenção, o monitoramento de todas as etapas de manutenção e qual foi a documentação gerada através dessa manutenção. Essa parte de documentação ela é de extrema importância, pessoal. Por quê? Porque essa documentação é o que vai dar parâmetro para as próximas manutenções. Se eu não gerar nenhuma documentação, eu não sei, né, quando foi dada a manutenção, que hora, o que foi trocado, o que tinha de problema, o que não tinha, né? Então, isso vai ser feito através dessa documentação. O planejamento para a gente fazer uma parada de uma manutenção de uma máquina, ele não é engessado em apenas uma configuração. Então, não vai ter um tipo específico de eu fazer uma parada, como é que eu faço a parada. Não existe um tipo específico para isso. Cada empresa vai ter o seu tipo ali de planejamento, né? Então, a equipe administrativa de manutenção, ela tem o papel de estar viabilizando tanto os profissionais, ou deixando disponíveis, né? Tanto os profissionais internos e também os prestadores de serviço. Obviamente, isso vai depender da disponibilidade financeira da empresa. Então, a equipe técnica ela faz o serviço de manutenção de maneira mais eficiente e sem correr os riscos que a gente está acostumado, tá? As máquinas, pessoal, elas têm que estar disponíveis e trabalhando sempre dentro dos parâmetros pré-estabelecidos pelas equipes, beleza? Dentro da empresa, existe um setor responsável, né, para alocar esses recursos e um setor apenas para controlar esses recursos. Quais são? De compras e de almoxarifado. O de compras vai alocar os recursos e o almoxarifado vai controlar esses recursos, beleza? O setor de compras vai levantar o melhor preço, tanto de serviço quanto de material, para que a gente consiga fazer as nossas rotinas de manutenção. E o almoxarifado vai armazenar, controlar esses recursos e distribuir para os setores que precisam desses recursos, tá? Então, em algumas empresas menores, acontece de o setor de compras e de almoxarifado ser um setor só, tá? O setor faz as duas coisas. Aqui a gente tem também uma tabela, né, que geralmente é utilizada para alocar esse recurso de manutenção. Então, por exemplo, nome, MA, né? Isso aqui é um código, na real, né? Tipo, trabalho, iniciais, montador de andaimes. Então, é a pessoa que vai montar um andaime, né? Unidade 400%, então precisa de 4 pessoas. Taxa padrão, R$12 a hora. Taxa de hora extra, 24 a hora. Custo de uso, né? Então não foi usado nada ainda. Acúmulo é rateado e o calendário é o calendário normal administrativo. E assim a gente tem para várias outras atividades. Então, ó, operador, caldeireiro, ó, R$24 a hora, 48 horas extra. E assim por diante, né? Então a gente monta essa tabela no setor de manutenção com todos os recursos humanos necessários, né? Ou outros tipos de recursos, como a máquina, por exemplo, assim, uma máquina de carga de 50 toneladas, hidrojato de 10.000 PSI. Então isso é para a gente ter o controle desse valor de
homem-hora, né? De quanto custa a hora extra, quem que vai pagar, que tipo de serviço é contratado, né? Então, a gente tem essa tabela aqui para controlar isso, tá? E aí a previsão desse homem-hora, né? Ele deve ser bem razoável, né? De acordo com a especialidade do serviço e vários outros fatores que a gente tem que levar em consideração, como, por exemplo, qual é que é o arranjo das máquinas na fábrica? Quais são as ferramentas que tem disponível para esse pessoal? Quais são os instrumentos de medição? Quais que a gente tem e quais que estão calibrados? Se tem que calibrar alguma coisa e outras coisas que a gente acha necessário, tá? Quando a gente faz uma efetivação desses valores de uma maneira acertada, a gente tem bons indicadores de gestão de manutenção, tá? E o sucesso da nossa manutenção vai depender de vários setores que estejam envolvidos. O que é muito importante é que tenha uma negociação entre as áreas de mecânica, elétrica, instrumentação, segurança, operação, eletromecânica, engenharia, para que todos consigam alocar os recursos de forma correta e quanto cada um precisa de alocação desses recursos, tá? Aí, pessoal, dentro da fábrica, a gente viu semana passada, né, que a gente precisa, e nas outras semanas também, usar de vários diagnósticos, várias ferramentas, para que a gente consiga aumentar a confiabilidade da nossa manutenção. Quando a gente tem falha nos projetos de manutenção, isso ocorre quando a equipe não tem como identificar ou não compreende, né, as necessidades do cliente. No caso da manutenção, é o cliente interno, né, o próprio funcionário da empresa, tá? Ou ainda, quando eu mal dimensiono alguns elementos, ou eu improviso alguma coisa, tá? Existe uma ferramenta que é muito utilizada para evitar esse tipo de coisa, que é o FIMEA, né? Failure Mode and Effect Analysis, né? E traduzindo para o português fica análise dos modos de falha e seus efeitos, tá? Então, esse é muito utilizado como uma metodologia para a gente conseguir analisar as falhas, sejam em máquinas, equipamentos ou sistemas, tá? Então, o FIMEA, ele acaba sendo uma análise subjetiva que vai documentar, tá? Então, é muito importante essa parte de documentação, todas as falhas em potencial que o meu sistema possa vir a ter. Nós também temos o FIMECA, né, que é a análise do modo de efeito e criticidade de falhas, que é uma ferramenta similar à anterior, mas a gente ainda tem as criticidades que eu falei lá no começo, tá? E aí existem aí vários formulários para a gente implementar o FIMEA, tanto em processo quanto em projeto, tá? Mas para isso funcionar, todos têm que estar envolvidos. Quem de vocês aqui já ouviu falar ou já trabalhou com o FIMEA? Alguém? Não? O Jones ainda não? Não? Então tá. Então, pessoal, mais ou menos, tá? A planilha do FIMEA pode ficar assim, por exemplo, tá? A gente tem aqui, ó, sistema é uma lavadora, subsistema esterilização de garrafões, que é o que ela faz, né? Unidade evase garrafões. Função: realizar a esterilização de 2.000 garrafões a uma pressão de 6 bar. Falha funcional 1, não lavar, que é o que eles detectaram, tá? Data 21/5/2010. Então, pessoal, aqui agora fica da seguinte maneira, tá? A gente vai botar alguns pontos na primeira coluna, depois o modo de falha, né? Como aquilo pode falhar, o porquê que pode falhar, os sintomas, né? Que é como é que a gente identifica que está falhando, qual é a causa daquelas falhas, qual é a tarefa escolhida para resolver aquilo, o período, a pessoa responsável, quantos técnicos e quanto tempo leva. Então, por exemplo, primeiro ponto, injetor fixo de esterilização. É a primeira coisa que a gente vai verificar. Qual é o modo de falha dele? Ele entra em falha quando o bico fica obstruído.
Como é que eu sei que está o bico obstruído? O garrafão fica sujo, né? Qual é a causa da falha? Quando eu tenho presença de agente externo entrando nesse bico, ele obstrui. Quais são as tarefas escolhidas? Inspecionar obstrução das saídas, a periodicidade é mensal, quem faz é o técnico em mecânica, número de técnicos e o tempo, tá? E aí eu vou para todas as atividades desse jeito, né? Ó, injetores móveis de esterilização, bico obstruído e não eleva os injetores. Como é que eu sei? Ambos garrafão sujo. Quais são as causas das falhas? O bico obstruído é o mesmo, né? Presença de agente externo. E os injetores que não elevam, né? O sensor que não atuou, ou teve um travamento do sistema de engrenagem. Então, eu vou inspecionar o bloqueio de sinal e vou lubrificar o sistema de engrenagem. Também, tarefas mensais, técnico e mecânica. Uma pessoa e leva 10 minutos para fazer, tá? Então, é assim, a gente lista, né? Todos os pontos da máquina, todos os locais onde ela pode falhar, como é que eu descubro que ela falhou e assim por diante a gente consegue fazer essa análise, tá? Aí eu trouxe esse videozinho aqui para vocês terem uma visão geral aí sobre FIMEA, beleza? Nesse vídeo eu vou falar sobre o FIMEA, Failure Modes and Effect Analysis. Conseguem ouvir o vídeo? Tá dando para ouvir? Sim? Tá. Ou análise dos modos e efeitos de falha. Meu nome é Igor Silveira, sou especialista em gerenciamento de manutenção industrial. Eu estou aqui quebrando o código das ferramentas de gestão existentes para que você possa utilizar cada uma delas em seu favor para o seu crescimento profissional. Então eu tenho aqui um exemplo de um formulário de FIMEA, onde a gente tem as colunas para serem preenchidas aqui numa ordem de uma determinada forma. Então, bem parecido com o que eu mostrei para vocês, né? Então, por exemplo, galera, qual é a função? Fornecer energia elétrica para alimentação do PLC com corrente e tensão constante. Qual é o modo de falha? Não fornecer energia elétrica ao PLC. Fornecer energia elétrica ao PLC com variação de tensão. Fornecer energia elétrica ao PLC com variação de corrente. Qual é o efeito, né? Como é que eu sei que aquilo ali está com problema? Perda total de funcionalidade no sistema de aquecimento. Queima do PLC. Leitura e controle incorretos das variáveis do PLC. Queima. Leitura e controle incorreto das variáveis. E aí, ele vai explicar. Que segue, né, essa metodologia do FIMEA. Antes de mostrar um preenchido, eu vou mostrar cada coluna aqui, o que representa cada uma delas, o que é cada um dos processos. Então, a primeira coisa aqui, como eu falei, né, FIMEA é a primeira letra, né, a abreviação da cada uma dessas é a primeira letra de uma palavra em inglês, Failure Modes and Effect Analysis, ou análise dos modos e efeitos de falha. E aí, a gente vai seguindo essa sequência de colunas a serem preenchidas para a gente poder analisar os modos e efeitos de uma determinada falha. Então, a gente começa pela função. Essa primeira coluna que vai determinar a função de um equipamento, de uma parte do equipamento, de um processo, enfim. Então, o que esse projeto, processo ou serviço deve fazer para satisfazer o cliente? Então, por exemplo, se eu tenho um tanque de água com uma resistência que tem que aquecer essa água, um sensor para controlar essa temperatura, ligado tudo a um PLC, a uma fonte de energia, enfim. Se eu tenho todo esse processo aqui, qual PLC e CLP é a mesma coisa, tá, pessoal? Só para adiantar vocês. Que são as minhas funções, né? Então, eu posso separar aqui. Vou analisar a fonte, vou analisar o controlador, vou analisar a resistência, assim. Por quê? Porque essas são as funções do sistema, né? A fonte é uma função, o controlador faz outra função, a resistência faz outra função, o sensor faz outra função, e aí ele analisa, por função, tá? Por diante. Então, por exemplo, da resistência, qual que seria a função da resistência? Então, aqui, ó, aquecer 2.000 litros de água do tanque a temperatura máxima de 50 graus e mínima de 45 graus, em um tempo de aquecimento de 1 hora. Essa é a função da minha resistência. Assim como a fonte. Qual que é a fonte? Fornecer energia elétrica para alimentação do PLC com corrente e tensão constantes. Essa é a minha função. E aí a gente vai ver qual que é o modo de falha para essa função. Ou seja, quais são os modos que o PLC pode não cumprir essa função. Então, qual que é o primeiro? Não fornecer energia elétrica ao PLC, né? Básico. Fornecer energia elétrica ao PLC. E aí ele começa a listar, né, o que eu falei, os modos de falha, né? Como é que esse sistema pode vir a falhar, né? PLC com variações de tensão, fornecer energia elétrica ao PLC com variações de corrente.
Então, tudo isso são modos de falha, que falha essa função. Tá, para cada modo de falha, eu posso ter efeitos provenientes do modo de falha, ou seja, não fornecer energia elétrica. Qual que é o efeito disso? Perda total de funcionamento do sistema de aquecimento. Tá, e para fornecer energia elétrica o PLC com variação de tensão? Então, todo modo de falha tem um efeito, né? O efeito, né, é o como eu identifico que aquele equipamento falhou, né? Pode provocar queima do PLC, pode ter uma leitura e controles incorretos das variáveis do PLC. Para cada efeito, a gente tem um S aqui, que é severidade. Todas essas pequenas colunas aqui, severidade, ocorrência e detecção, a multiplicação delas vai formar o nosso RPN, que é o Risk Priority Number, ou número prioritário. Esse RPN é o número de prioridade de risco, né? Quanto maior, né, mais tem prioridade, que nem a mesma coisa que a gente falou lá no começo, tá? De risco, que depois de construído o plano de ação, quanto maior o RPN, mais prioritária essa ação. Eu vou ter mais atenção em executar ela primeiro do que as outras com menor RPN. E isso, então, vem da multiplicação de severidade, ocorrência e detecção. A severidade está ligada diretamente ao efeito, a ocorrência ligada diretamente à causa e a detecção ligada diretamente ao controle. Então, para cada efeito, a gente pode ter várias causas, né? Então, por exemplo, para cada modo de falha, na verdade, né, não fornecer energia elétrica, qual que pode ser a causa? Curto-circuito na fonte de alimentação, descarga elétrica, falta de energia elétrica. E para cada um desses, a gente pode ter controles, ou seja, forma de mitigar essa causa, né? Ou minimizar, ou não ter essa causa aqui, né? Então, curto-circuito na fonte de alimentação, inspeção visual da fonte, descarga elétrica, implantação do sistema de proteção contra descargas elétricas, e assim por diante. Então, a gente pode ter controles para cada uma dessas causas. E aí, para cada uma delas, a gente vai criar ações para... E aí, essas ações, pessoal, visam, né, a gente resolver esse problema, a gente sumir com essas causas, certo? A gente poder não fazer com que essa causa aconteça, esse modo de falha aconteça, ou minimize, né, esse modo de falha. E aí sim, a ação propriamente dita, esse plano de ação, que é o resultado final do estudo de FIMEA. Sendo que é importante muito importante a gente ter essa coluna aqui de status, né? E uma coluna também de responsável, assim, no plano de manutenção, no plano de ação. É muito importante a gente ter ação, responsável e prazo. E aí o Risk Priority Number, o RPN aqui, vai nos direcionar para a gente poder ter maior ou menor atenção àquela determinada ação, tá? E aí a gente vai executar ela primeiro ou executar ela depois, enfim. E aí a gente pode separar em vários FIMEAs, né? Que um para a fonte, um para o PLC, uma para o cabo. Geralmente é separado assim por diante. Separa E depois a gente... por sistema, né? Então, você tem vários sistemas, você faz vários FIMEAs. A gente pode ainda, de acordo com cada uma daquelas ações, a gente pode priorizar aqui também. E aí, com esse gráfico da RPN, a gente consegue saber o que é prioridade e o que não é. Né? No caso, essa atividade H aqui, que eu não sei o que é, ela é super prioridade em relação a essa atividade D aqui. Beleza? É assim que a gente faz essa tabelinha do FIMEA. Nesse vídeo eu vou... Show! E aí, pessoal, para que essa ferramenta ela tenha sucesso, né, tem algumas definições bastante importantes, tá? Primeiro é modo de falha. O que é a modo de falha que a gente viu ali? É a forma com que a gente observa aquela falha. Então, pode ser fadiga, corrosão, um vazamento, uma parte que tinha que soprar um ar e não está soprando, um sensor que tinha que atuar e não está atuando, algo assim. Depois a gente tem os efeitos, né? Que é a questão de desempenho do equipamento, né? A consequência da falha, né? Então, do meu modo de falha, eu gero um efeito, né? Que é a consequência. Então, pode ser um acidente, pode ser a parada da fábrica, pode ser uma explosão da máquina, pode ser um fogo da máquina, uma inundação, qualquer coisa, tá? E depois a gente tem a causa, né? Que é a circunstância, né? Pelo qual aquelas falhas aconteceram, certo? E aí, a gente pode ter várias causas para uma única falha. Beleza? E aí, pessoal, um bom sistema de eliminação e tratamento de falhas, ele é composto por quê? Ele é composto pela detecção e o relato da falha. Ele é composto por uma ação corretiva imediata para resolver aquele sintoma que a gente observou.
Ele é composto por um registro e análise das falhas, a fim de a gente identificar as causas raízes. Ele é composto pelo planejamento e execução dessas ações de correção. Ela é composta por acompanhamento da execução dessas ações que foram planejadas, pela análise periódica dos registros de ocorrências, para poder identificar algumas falhas que sejam crônicas e prioridade nos equipamentos que a gente está tratando, e a implementação aí de um ciclo PDCA para manter essa retroalimentação do sistema, né? O ciclo PDCA é o ciclo de melhoria contínua, né? Então a gente fica retroalimentando ele, né? Realimentando ele. Fechou? E aqui a gente tem eu trouxe um fluxograma aqui para vocês verem como é que funciona, né? Então tem o início ali. Então a gente tem a primeira parte que é a detecção e relato da falha, depois a gente tem a correção do sintoma, registro e análise de falhas, depois vem para o planejamento de ações de correção das causas raízes, depois a gente vem para a execução das ações de correção das causas raízes, depois acompanhamento da execução das ações de correção de causas raízes, análise periódica do registro de falha para definição de projetos prioritários e a implementação do PDCA e faz a análise, beleza? Então precisa passar por todas essas etapas que a gente tem aqui, beleza? Fechou. Então, um bom sistema, né, de eliminação de falhas permite que a nossa equipe de manutenção e os operadores das máquinas consigam desenvolver uma certa atitude quando eles detectarem alguma falha ou alguma anomalia na máquina. Então, para isso, pessoal, é necessário que todas as pessoas envolvidas naquele processo tenham o quê? A mesma vontade, o mesmo engajamento para fazer com que aquilo ali dê certo, tá? Essas aplicações deram certo? Deram certo. Então, a empresa vai economizar mais na manutenção e vai ter uma produção muito mais eficiente do que era anteriormente, tá? E, pessoal, de maneira geral, né, atualmente, o manutencista, que é a pessoa que trabalha na manutenção, não é quem sabe lidar bem com ferramentas e equipamentos. É uma pessoa que vai além disso. É uma pessoa que vai analisar processos, vai atrás de problemas, vai atrás de solução para os problemas e consegue analisar isso e resolver os problemas definitivamente. Então, dentro desse parâmetro, né, a manutenção, que antes era vista como um mal necessário, que eu falei lá no começo, que nem todas as empresas tinham, hoje ela é um alicerce para um bom andamento dos processos da empresa. Então, a manutenção, ela acaba sendo diretamente responsável pelo fracasso ou pela boa aceitação final do produto. Fechou? Então, pessoal, a definição de cliente, né, que a gente falou ali, é quem efetua, né, o pagamento para a gente ter o serviço ou o produto, enfim. Então, por isso que as equipes de manutenção elas têm que ter um bom relacionamento com os outros setores da fábrica, por conta, né, para eles poderem entender e atender essa necessidade dos clientes. Aí podem ser tanto clientes externos quanto internos. A manutenção, normalmente, ela lida com clientes internos, beleza? Então, essa cooperação, ela acaba sendo muito importante, porque cada vez mais as empresas têm precisado de equipes multidisciplinares. Então, por exemplo, um técnico em mecânica, um em elétrica, um em eletromecânica, uma outra pessoa, um engenheiro. Então, essas equipes multidisciplinares conseguem abranger muito mais questões do que equipes separadas. A equipe da mecânica, a equipe da elétrica, enfim, certo? E aí, pessoal, dentro desse grupo de manutentores, tem riscos que estão aliados aí aos equipamentos que está sendo trabalhado, né? E para esses riscos, para que a gente consiga quantificar, né, trazer esses riscos para números, tá? A gente precisa saber um pouco de como cada máquina funciona, quais são as possíveis falhas e quais são os graus de severidade de ocorrência de problema. Isso também a gente pode retirar lá do FIMEA, tá? E aí, para a gente determinar essa criticidade dos equipamentos, a gente pode elencar alguns fatores, como segurança,
risco ao meio ambiente, custo de produção, complexidade de resolução de falhas ou de quebras. E aí a gente pode classificar entre criticidade A elevado, criticidade B médio e criticidade C baixo. E aqui também tem um fluxograma de como funciona isso, tá? Como é que eu determino classe A, B ou C, tá? Então eu tenho a falha do sistema, né? A falha do sistema coloca em risco a segurança das pessoas, instalações ou meio ambiente, são catastróficas? Se sim, é classe A. Se não é, impacta na continuidade operacional ou na qualidade do produto? Se sim, possui reserva que entre em tempo inferior ao de resposta do processo? Não, classe A. Se sim, obriga soluções onerosas com gasto de dinheiro? Se sim, classe A. Se não, classe B. Aí, aqui, ó, impacta na continuidade operacional na qualidade do produto? Não. O equipamento é estratégico para o negócio? Se sim, classe A. Se não, vem para baixo. Obriga soluções onerosas, gasto de dinheiro? Se sim, classe A. Se não, classe C. Então, cada falha de sistema que a gente elencar, a gente tem que vir nesse fluxograma e observar em qual classe que ela está pertencente, né? Classe A, B ou C, tá? E aí, pessoal, uma parte da manutenção que é utilizada em todas as esferas que a gente já viu é essa análise de falhas, né? Pode usar em todas as partes, todas as máquinas, todos os processos. E o que é uma falha, né? A falha é uma interrupção da capacidade de um equipamento conforme ele foi especificado. Então, de uma maneira geral, uma falha ela sempre vai vir após a gente ter algumas anomalias apresentadas para a máquina, tá? Essas anomalias são nada mais, nada menos, né, que um início de um processo de falha do equipamento, tá? De maneira geral, as anomalias elas não interferem, tá, no desempenho total, mas se a gente não evoluir com elas, elas podem, né, podem vir a virar uma quebra dessa máquina. Então, a anomalia ela não vai interferir de maneira considerável na máquina, mas a cada falha que acontece, ela vai degradando os itens mecânicos da máquina de maneira particular. Mas, de maneira geral, as máquinas e as falhas se comportam assim. Primeiro uma anomalia, depois uma falha e depois uma quebra. Tá? O que isso quer dizer? Ela inicia com uma anomalia, essas anomalias vão se propagando em formato de várias falhas, até que acontece uma ruptura da minha máquina ou da minha peça, e aí a máquina acaba quebrando. Beleza? E aí, pessoal, esse sistema de análise de falhas eficiente, ele está diretamente ligado a gente conseguir identificar as causas dos problemas, testar essas causas para verificar se isso realmente é verdade, o mais rápido possível, e solucionar esse problema de maneira mais fácil possível. E aí, para que isso tenha sucesso, né, a gente tem que ter um histórico de ações corretivas naquela máquina. E o primeiro passo para a gente determinar as causas fundamentais é a gente ir lá no local e observar a máquina, observar as falhas, os componentes que foram afetados e tudo isso. Beleza? Aqui também tem um outro fluxograma que mostra. Ó. Aqui é um problema de baixo nível de óleo e é um vazamento de óleo pela mangueira do cilindro. Por que está vazando óleo pela mangueira do cilindro? Mangueira rachada próxima à conexão do superior do cilindro. Por que isso está acontecendo? Ou a mangueira está mal posicionada e torcida. Por que ela está mal posicionada e torcida? A mangueira não foi instalada corretamente ou a borracha da mangueira está deteriorada. Por que a borracha da mangueira está deteriorada? A gente tem três causas. Mangueira da borracha não são trocadas periodicamente, mangueira permaneceu estocada por mais de 5 anos, ou a mangueira ficou exposta ao calor, luz e umidade durante a estocagem. Então, com esse problema aqui, eu saí para 3 possíveis causas. Aí, com 3 possíveis causas, eu consigo resolver este problema aí aqui de baixo nível de óleo. E 3 possíveis causas são poucas causas perto de quando eu não sei o que está acontecendo. Beleza? Pessoal, há alguma dúvida da aula de hoje?
Hum. Alguma dúvida? Deixa eu botar um negócio aqui. Não? Tava alto, levei um susto. Não? Até agora não? Então, tá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém levantou a mão aí. Gutenbergson, quer perguntar alguma coisa? Pode ir ligar o microfone e apertar, fica à vontade. Boa noite, professor. Boa noite, Boa pessoal. noite. Sobre a FIMEA, eu perdi um pouco sobre a FIMEA, Ah, mas ela pode ser aplicada em qualquer contexto da manutenção, porque eu vi que boa parte ali é praticamente, resumidamente falando, uma preventiva, né, também. Está linkado ali com a preventiva. aham. Então, a gente pode aplicar em qualquer contexto da manutenção. Se a gente tem algum sistema, algum equipamento, alguma ferramenta ou algo do tipo que possa ter algum tipo de falha, a gente pode implantar o FIME, não tem problema nenhum. Ok, obrigado. Fechou? Valeu. Sobre esses slides, o senhor disponibiliza ele? Claro, lógico, ficam todos lá no AVA, tá? Ok, obrigado. Sim, Jones, tanto elétrica quanto mecânica, qualquer coisa. Por exemplo, tá? Tenho lá um motor elétrico acoplado, por exemplo, tá? Eu posso fazer um FIMEA do motor elétrico, da parte elétrica, o painel, e posso fazer um FIMEA do acoplamento, do engrenamento, das coisas separadas, certo? Só que é bom lembrar que a gente fazer esses FIMEAs separados, né? Porque aí fica mais fácil de a gente controlar depois. Fechou? Mais alguma pergunta? Não? Então tá. Tipo o controle da empresa, exato, exato, exato. Só que qual é a vantagem, né? Qual é a vantagem? É que ali eu vou colocar a função da máquina, né? O que, que a máquina faz, quais são os pontos que ela pode falhar, o porquê que eu sei que falhou, e depois lá no final eu vou colocar quais são as ações para fazer com quando aquilo ali acontecer, certo? Então eu já tenho planos de ação prontos para atuar quando acontecer aquele problema. E isso me economiza um tempão, né? Porque imagina, se é uma máquina que não tem isso, até eu ver qual é o problema, o que está acontecendo, pensar, ver o que, que a gente vai fazer, eu já perdi um bom tempo, né? E se eu tenho um FIMEA pronto, eu vou lá, consulto e vejo o que eu tenho que fazer. Vejo qual é o problema que deu, por que, que aconteceu e o que, que eu tenho que fazer. Fechou? Mais alguma pergunta? Não? Então tá, pessoal, fazendo um intervalinho aí até 9h10, tá bom? Aí depois a gente volta para fazer a nossa atividade sobre FIME, beleza? Até daqui a pouco.
Vamos lá então, rapaziada. Vamos lá fazer o exercício. Deixa eu botar aqui para nós. Pessoal, o negócio aqui é o seguinte, tá? O exercício é este cara que está aí na tela. Mas vocês não vão conseguir ver todas as perguntas. São 5 perguntas. Aí vocês só vão conseguir ver 2, tá? Então, se vocês entrarem nesse link que está aí, vocês vão abrir esse documento PDF inteiro, que tem 5 perguntas, tá? Ou se vocês quiserem pegar lá no AVA, também podem pegar, que eu já botei lá com o nome de estudo de caso, dia 22/4, que é hoje, tá? E aí é o seguinte, pessoal, a situação é a seguinte. Uma indústria do setor alimentício utiliza transportadores de correia para o deslocamento de embalagens entre setores. Um dos transportadores apresentou falhas recorrentes, afetando o fluxo de produção. A equipe de manutenção decide aplicar a FIMEA para identificar modos de falha e propor ações corretivas. Então, o sistema é o seguinte: componente analisado, sistema de transmissão por correia trapezoidal, componentes envolvidos, polias, todas as duas, né, a acionada e a movida, correia trapezoidal, mancais com rolamento e motor elétrico. E aqui tem a tabela do FIMEA simplificada, né, menos coisas. Pronto. Aqui não dá para ver muito bem, ó, porque ficou por cima, mas o RPM dá para ver, tá? Todos os modos de falha, todos os efeitos, todas as causas. Aqui é aquela matriz lá de antes que multiplica e dá o RPM. E aí vocês têm 5 perguntas para responder. Quais são as 5? Pergunta 1. Qual modo de falha apresenta maior risco segundo o RPM? RPM, desculpa, justifica a resposta. Pergunta 2. Que medidas você sugeriria para reduzir a severidade ou ocorrência dessa falha da pergunta número 1? Pergunta 3. Escolha outro modo de falha da tabela e proponha uma ação corretiva detalhada. Pergunta 4. Como a aplicação do FIMEA pode contribuir para a manutenção preventiva e preditiva? E 5. Cite um exemplo prático da experiência de vocês, onde o FIMEA podia ser aplicado. Só um detalhe, tá? Aqui na 3, ó, escolha outro modo de falha da tabela e propõe uma ação corretiva. Vamos todo mundo pegar o mesmo, porque senão não dá para... Senão cada um vai ficar explicando um, vai ficar muito confuso, né? Então vamos pegar ali, ó, ruído nos mancais. Vou botar aqui. Ruído nos mancais. Aí todo mundo pega esse aqui na questão 3, ó. Escolher o modo de falha, tá? Fechou? Qualquer dúvida, me chamem aqui no chat, tá? Vou dar meia hora aí para vocês fazerem, é tempo suficiente, tá? Daqui a pouco. Ver se eu dou um jeito de colocar tudo na mesma... Deixa eu ver aqui, peraí. Acho que vai dar. Vamos ver. Vê se dá para enxergar ali o que está escrito. Alguém me confirma se dá para enxergar o que está escrito. Dá ou não dá, pessoal? Dá ou não? Não?
Consigo aumentar um pouco, peraí. E se aumentar um pouquinho assim, ó. Isso aqui só aparece a pergunta 1 daí. Ah, bom, daí eu posso botar aqui, ó, por exemplo, assim, ó. A primeira pergunta aqui, ó. E a segunda, terceira, quarta e quinta na outra página. Deixa eu ver se assim dá também. Ó, dá, ó. Vê se agora dá para enxergar. Vê se melhorou. Agora melhorou? Agora dá? Então fechou. Vou deixar assim que é melhor de vocês verem. Para quem não conseguiu, o link está ali em cima. Se quiserem pegar, vou mandar aqui também. Mandar de novo. Podem pegar aí.
Vamos lá então, pessoal. Vamos fazer a correção aí desse exercício, tá? Vocês podem responder pelo chat ou pelo microfone, onde vocês preferirem, tá bom? Pergunta número 1. Qual modo de falha apresenta maior risco segundo o RPN? Justifique a resposta. O que vocês colocaram? Falem para mim qual foi a resposta de vocês. O desgaste, eu coloquei, professor. Uhum. O desgaste da correia apresenta um RPM mais alto. Sendo assim, segundo a metodologia do FEMA, através da avaliação dos impactos críticos dos efeitos, evidencia um maior risco para o processo. Perfeito. Show de bola. Certinha a resposta. Mais alguém? Não? Pergunta número 2. Que medidas você sugeriria para reduzir a severidade ou ocorrência dessa falha? Vocês colocaram aí. Jones botou fazer trocas programadas para que não haja esses riscos. Show, show de bola. Mais alguém? Diminuir o período de inspeção preventiva com foco no foco no alinhamento das polias e teste de tensão. Tá, show de bola. Faz sentido. Mais alguém? Não. Pergunta 3. Escolha outro modo de falha, que daí a gente botou ali ruído nos bancais, e proponha uma ação corretiva detalhada. O que vocês colocaram? O que vocês responderam aí na 3? Sei que já está tarde, mas falta pouco, pessoal. Vamos lá. Estamos quase. Não puseram nada? Nada. Aqui, pessoal, a gente podia botar aí, no caso do ruído nos bancais, né? Lubrificação, né? Dos rolamentos dos bancais, né? Análise de vibração desses bancais, né? Poderia botar essas coisas assim. Beleza?
Pergunta 4. Como a aplicação do FIMEA pode contribuir para a manutenção preventiva e preditiva? O que vocês colocaram? Aqui. Nada também? Aqui, então, pode ir, Gutenberg. Tá. Tá, eu perdi, professor. Estava dando atenção no meu filho. Está em qual pergunta? Ah, tá, tranquilo, tranquilo. O Jones botou auxilia no controle e programação das manutenções. Show de bola. Perfeito. Também pode ajudar na identificação antecipada desses modos de falha, né, pessoal? Ajuda na priorização das ações de manutenção pelo RPM. Ajuda na melhoria contínua dos planos de manutenção e apoia aí na elaboração dos planos de manutenção, né? Além do que o Jones respondeu, né? Que é auxiliar no controle e programação das manutenções. Beleza? Aí alguém conseguiu colocar um exemplo prático aí da experiência de vocês? Que poderia ser aplicado no FIMEA? Maurício botou falha no sistema de resfriamento de um climatizador. Perfeito, pode ser aplicado no FIMEA. Com certeza. Mais alguém? No caso aí, Maurício, aí seria no climatizador, né? O FIMEA no climatizador. E aí a gente teria a falha do sistema de resfriamento. Show de bola. Mais alguém? Não? Então tá, pessoal. Há alguma dúvida ainda da aula de hoje? Não? Pessoal, então hoje é a última aula, né, de manutenção de sistemas mecânicos e semana que vem nós vamos para essa unidade curricular aqui, ó. Manutenção de sistemas de controle e acionamentos eletromecânicos. Então nessa aqui a gente vai focar um pouco mais nos sistemas eletromecânicos, tá? Então a gente vai falar aí de CLP, de coisas. Foi bem intuitiva? Que bom, show de bola. Eu sempre quero deixar a aula bem mais vocês fazerem do que eu falando, né? Porque como o curso técnico é muito rápido, vocês têm que fazer mais do que eu falar. Beleza? E acho que vai continuar assim, tá? Tá, Jones? E aí, tipo isso, exato. Então, ó, semana que vem estaremos aqui, tá? Manutenção de sistemas de controle e acionamento eletromecânicos. Beleza? Pessoal, por hoje era isso. Boa semana aí a todos. O pessoal que vai indo do feriado, né? Ainda está cansado do feriado. Mas uma boa semana a todos aí, tanto de trabalho quanto de estudos. Qualquer coisa que vocês precisarem de mim, me chamem lá no AVA. Valeu? Vão com Deus e até semana que vem, na próxima unidade curricular. Tchau, tchau.